Se inscreve para ajudar o canal. Bem, eu preciso te contar isso porque eu não consigo mais guardar só para mim. Parece um peso preso no peito, algo que me sufoca cada vez que tento dormir. Você é a única pessoa que consigo imaginar ouvindo isso sem rir ou achar que eu enlouqueci. Tudo começou de um jeito banal, quase ridículo até. Eu me mudei para um apartamento pequeno, em um prédio antigo, numa rua estreita de um bairro velho da cidade. O aluguel era barato demais para a localização, e eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não pensei duas vezes. Eu precisava economizar. O prédio tinha cheiro de umidade. As paredes descascadas revelavam camadas de tinta antigas, como se guardassem histórias esquecidas. O corredor do meu andar era mal iluminado. Uma lâmpada amarela piscava sem parar e o elevador fazia um barulho metálico cada vez que abria a porta. Eu deveria ter levado isso como aviso, mas na época achei que fosse charme decadente. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O vizinho de porta nunca falava comigo, só ouvia seus passos arrastados durante a madrugada. Do outro lado, havia uma senhora que sempre deixava oferendas na escada. Flores murchas, copos de cachaça, velas queimadas até a metade. Eu achava estranho, mas não me metia. Cada um com sua fé. Só que aos poucos, eu comecei a perceber que algo não se encaixava. Era sempre no silêncio da noite. Eu deitava para dormir e pouco depois ouvia uma batida fraca, regular, que vinha do teto. Não era como móveis sendo arrastados. Não era vizinho barulhento. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse batendo com os dedos, compassadamente, logo acima de mim. Primeiro achei que fosse a estrutura velha do prédio, mas aquilo acontecia todos os dias, sempre no mesmo horário. Pouco depois das 2 da manhã, uma noite, irritado, subi até o andar de cima para reclamar. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Fiquei ali parado, sentindo um frio estranho percorrer a espinha. O corredor estava vazio, mas eu jurava que tinha ouvido passos atrás de mim. Quando virei, não havia ninguém. Voltei para o meu apartamento e tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas não era. Na noite seguinte, as batidas voltaram, mais fortes. Além delas, havia um som abafado, como um choro engasgado vindo do teto. Eu me encolhi na cama, cobri a cabeça e fiquei rezando para que aquilo parasse. E parou de repente, como se tivesse me ouvido. Só que antes do silêncio total, ouvi meu nome sendo sussurrado. Baixinho, arranhado, como se alguém com a garganta seca me chamasse. Depois disso, não consegui mais dormir tranquilo. Durante o dia, o apartamento parecia normal, iluminado pelo sol fraco que entrava pelas janelas altas. Mas à noite, o ar ficava pesado, difícil de respirar. O cheiro de mofo se intensificava e eu começava a ouvir estalos pela casa inteira. A pior parte era o espelho do banheiro. Sempre que eu passava, tinha a impressão de que havia um vulto atrás de mim. Rápido, preto, como uma sombra que se desfazia quando eu encarava. Eu tentei falar com a senhora da oferenda. Perguntei se ela sabia de alguma coisa sobre o prédio. Ela me olhou com os olhos fundos, cansados, e disse apenas: aqui tem coisa que não descansa. Se ouvir chamar, não responde. Não tive coragem de perguntar mais nada. Naquela noite, acordei com o barulho da torneira pingando. Levantei para fechá-la e quando olhei para o espelho do banheiro, vi que meu reflexo não se mexia ao mesmo tempo que eu. Ele demorava uma fração de segundo para me acompanhar, como se fosse outra coisa fingindo ser eu. Fiquei paralisado, olhando aquilo, e foi nesse instante que meu reflexo sorriu. Eu não sorri, Ben, eu juro. Meu reflexo sorriu sozinho. O coração disparou. Corri para o quarto, tranquei a porta e me enfiei debaixo das cobertas como uma criança. Ouvi passos no corredor, dentro do meu apartamento. Lentamente, eles se aproximaram da porta do quarto. Não era o vizinho, não era ninguém com chave. Era algo dentro da minha casa. A maçaneta girou devagar, mas a porta resistiu, trancada. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer barulho. Passei o resto da noite acordado, com os olhos fixos na porta. E então veio o cheiro, forte, insuportável, de carne queimada misturada com sangue velho.
Eu tampei o nariz, mas parecia que o fedor vinha de dentro de mim, como se tivesse impregnado nos meus ossos. Quando o sol nasceu, a porta do quarto estava aberta. Eu não tinha a chave em lugar nenhum. Eu pensei em ir embora dali imediatamente, mas o aluguel já estava pago. E eu tentava me convencer de que era estresse, imaginação, qualquer coisa. Até que aconteceu o pior. Na madrugada seguinte, acordei sentado na sala. Eu não lembrava de ter saído da cama. Estava completamente imóvel, encarando o espelho pendurado na parede. No reflexo, não era o meu rosto que aparecia, mas o de uma mulher. Cabelos longos, molhados, cobrindo metade da face, a pele pálida demais, os olhos escuros como poços sem fundo. Ela mexia os lábios, mas não saía som. Quando percebi, minhas mãos estavam cheias de sangue e havia marcas vermelhas nas paredes, como se eu tivesse desenhado símbolos sem saber. Depois disso, perdi a noção de tempo. As noites se confundiam, os dias eram apenas intervalos curtos de luz. Eu evitava o espelho, mas via a mulher em todos os reflexos. Nas janelas, na tela do celular, até nas poças d'água da rua. Sempre me olhando, sempre esperando. Na última vez que consegui dormir de verdade, sonhei que estava preso dentro do espelho. Do lado de fora, sentado no sofá, estava alguém com o meu corpo, mas não era eu. Ele se levantou, abriu a porta de casa e saiu, me deixando ali preso, gritando sem voz. Acordei encharcado de suor, mas com a sensação de que aquele sonho não tinha acabado. E eu ainda estava preso, e talvez eu esteja mesmo. Às vezes, quando olho para minhas mãos, elas parecem pertencer a outra pessoa. Quando falo, sinto que a voz não é minha. E quando passo diante de qualquer vidro, não sei mais se quem está refletido sou eu. Ou se ainda sou só um pedaço esquecido dentro de um pesadelo. Isso aconteceu comigo, Ben. E eu precisava te contar antes que a coisa que me olha do espelho decida que não precisa mais fingir ser eu. Bem, ainda sinto o frio na espinha toda vez que penso nisso. Eu moro em uma cidade pequena, no interior de Minas. Dessas em que todo mundo conhece todo mundo. E onde as ruas à noite ficam desertas, iluminadas apenas por postes amarelos que piscam de vez em quando. Eu trabalhava como farmacêutico na única drogaria da cidade, um lugar que cheira a remédio, álcool e algodão queimado. Aquela mistura estranha que você aprende a ignorar com o tempo. Mas foi numa dessas noites de plantão que tudo começou a desmoronar. Era quase meia-noite e o vento arrastava folhas secas pelo chão de paralelepípedo. Eu estava fechando a caixa registradora quando ouvi o primeiro som. Passos leves, rápidos, que vinham de fora da drogaria. Olhei pela vitrine, mas a rua estava vazia. Respirei fundo, sacudi a cabeça e continuei. Pensei que talvez fosse algum gato ou um vento mais forte. Só que, bem, não era. Os passos continuavam, mas agora dentro da loja, ecoando de um jeito que o chão de madeira antiga amplificava. Eu me virei devagar e não vi nada. Apenas o corredor principal vazio. As prateleiras alinhadas com remédios perfeitamente organizados. Um cheiro estranho me atingiu, metálico, como se sangue tivesse sido derramado ali recentemente. Eu nunca havia sentido nada assim naquele lugar. A princípio tentei racionalizar. Talvez fosse o estresse, a monotonia, o isolamento. Mas algo dentro de mim dizia que não. Eu comecei a sentir presenças sutis, coisas que não se encaixavam. Objetos que pareciam levemente fora do lugar. Uma sombra que parecia se mover no canto do olho. Sussurros quase inaudíveis. Palavras incompreensíveis, mas carregadas de uma urgência desesperada. A noite foi passando e eu comecei a notar que cada som tinha uma cadência quase ritmada. Como se estivesse me guiando em algum tipo de dança silenciosa. Naquele dia, uma senhora idosa tinha vindo comprar fitas e pomadas, e no balcão me disse algo estranho, quase como um aviso. Cuidado com o que observa você, menino. Não é sempre que o que se esconde gosta de ser visto. Achei apenas uma frase solta de uma mente supersticiosa, mas depois percebi que ela me olhava com olhos que pareciam enxergar além do físico. Eu deveria ter levado isso a sério,
Na madrugada, enquanto fechava a drogaria, senti uma presença atrás de mim. Um frio que subia pela espinha, gelado, impossível de ignorar. Eu me virei e, bem juro, não havia ninguém. Mas o reflexo no vidro da porta mostrava algo. Uma silhueta alta, encapuzada, parada atrás de mim, imóvel, como se estivesse esperando. Quando tentei me virar de novo, desapareceu. Eu tremia e a sensação de ser observado tornou-se insuportável. Cada passo que eu dava para trancar a porta ecoava com mais intensidade, como se a própria loja estivesse viva, respirando junto comigo. Nos dias seguintes, tudo começou a se intensificar. Eu acordava no meio da noite com o som de sussurros, risadas abafadas e o cheiro metálico persistente. As luzes piscavam, sombras surgiam nas paredes da minha casa e objetos apareciam fora do lugar, como se houvesse alguém ou algo morando junto comigo. Bem, eu comecei a evitar a drogaria à noite, mas o trabalho não permitia. Foi quando percebi que a presença não estava apenas no lugar, mas em mim. Eu sentia olhos na nuca, ouvia meu nome sendo chamado pelos cantos e minha mente começou a pregar peças. Será que eu estava enlouquecendo? Talvez. Mas algo dentro de mim sabia que não. Certa noite, decidi enfrentar o que quer que fosse. Levei uma lanterna, tranca extra e rezas que minha avó me ensinou quando criança. Assim que entrei, o cheiro metálico me sufocou e os passos começaram novamente. Mas desta vez eu o segui. Caminhei pelo corredor principal, observando as prateleiras. A lanterna iluminava fileiras intermináveis de remédios e, de repente, ela caiu, girando no chão, e a luz refletiu em algo que me congelou. Marcas de mãos queimadas na parede, recentes, como se alguém tivesse tentado escapar de dentro dela. Bem, eu fiquei paralisado. Eu podia ouvir um sussurro mais claro agora, palavras que eu entendia. Não devia ter voltado. O pânico me dominou. Corri para a saída, mas a porta se fechou sozinha com um estrondo que ecoou como um trovão dentro da loja. Gritei, sacudi a maçaneta, mas era inútil. Então uma voz baixa, profunda, disse meu nome. Não foi no ouvido, Ben. Foi dentro da minha cabeça, ressoando com cada batida do meu coração. A presença começou a se mover, invisível, mas eu sentia cada passo, como se algo respirasse junto comigo. Então percebi no chão uma poça de líquido escuro, que não refletia a luz. E de repente percebi, estava me seguindo. Onde quer que eu fosse, ele estava lá, perto de mim, envolvendo meu corpo e minha mente. A sensação era sufocante, inescapável. Dias depois, a cidade começou a murmurar. Clientes relatavam ver sombras e ouvir sussurros ao entrarem na drogaria. Alguns começaram a evitar o lugar. Eu não conseguia mais dormir, comer ou trabalhar direito. Cada noite trazia algo novo. Objetos quebrados, portas que se abriam sozinhas, sussurros que pareciam instruir alguém a me seguir, me punir. Eu sentia que algo me observava até nos lugares mais triviais. O mercado, a rua deserta, a casa de amigos. Bem, a sensação de ser caçado tornou-se constante. Foi numa madrugada chuvosa que tudo culminou. Eu estava sozinho na drogaria, trancado, tentando ignorar os sussurros. O vento batia nas janelas, trazendo o cheiro de metal e terra molhada. De repente, a luz apagou completamente e eu percebi, pela primeira vez, que não estava mais sozinho. Algo frio me envolveu, uma presença que parecia drenar o ar da sala. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Então, senti minhas pernas serem puxadas para o chão, mãos invisíveis me segurando, me arrastando para as sombras das prateleiras. Senti meu corpo ser pressionado, minha mente girando, e por um instante vi algo. Um rosto, ou algo parecido, surgindo entre as sombras, olhos queimando. Um sorriso que era ao mesmo tempo humano e monstruoso. Ele sussurrou algo. Agora você é meu. Eu não lembro exatamente o que aconteceu depois. Quando acordei, estava fora da drogaria, caído na rua deserta, a manhã começando a clarear. Minha mente estava nublada, mas o que sentia é impossível de esquecer. Os sussurros cessaram, mas o cheiro metálico persistia, e eu sabia que aquilo não tinha terminado. Bem,
eu continuo a sentir que estou sendo observado, mesmo durante o dia. Às vezes, quando entro em lugares silenciosos, o coração dispara e eu tenho certeza de que a presença ainda está lá, esperando o momento certo para me pegar de novo. Hoje, eu tento viver normalmente, mas cada porta trancada, cada sombra, cada cheiro estranho me lembra daquela noite. Eu sei, Ben. Eu sei que ela, ou ele, ou aquilo ainda está comigo. Talvez sempre estará. É como se eu tivesse deixado uma parte de mim naquele lugar, presa para sempre entre prateleiras, remédios e sombras que respiram. Eu não sei se alguém vai acreditar, mas precisava contar isso. Ben, eu não sei se vou conseguir dormir de novo depois de contar. Eu cresci em um pequeno povoado no interior de Minas, cercado por morros e matas densas, mas nunca imaginei que algo pudesse me perseguir ali, no que eu sempre achei seguro. Meu pai tinha uma pequena propriedade com pasto, um curral e um rio que serpenteava pelos fundos. Eu passava os dias ajudando nos afazeres, caminhando pelas trilhas e explorando o mato. Parecia uma rotina comum, mas algo começou a mudar quando o verão chegou. Tudo começou com um cheiro estranho, Ben. Um odor doce, úmido, quase floral, mas podre ao mesmo tempo. Eu sentia quando me aproximava do rio, como se as águas tivessem absorvido alguma presença invisível. No começo, pensei que fossem plantas em decomposição, mas não havia nada visível. Depois comecei a ouvir vozes. Sussurros suaves vindos do mato. No começo, pensei que fossem crianças brincando ou viajantes, mas ninguém jamais passava por ali. Certa tarde, enquanto pescava sozinho, percebi uma figura ao longe, no meio do capim alto. Era uma mulher, vestida de branco, com cabelos longos que escondiam o rosto. Eu tentei chamá-la, mas ela não respondeu. Seus pés não tocavam o chão direito. Parecia flutuar, Ben. Eu achei que fosse minha imaginação, o calor do sol, a solidão do campo me pregando peças. Mas quando voltei para casa, encontrei rastros molhados, como pegadas que não deveriam existir, que iam direto da beira do rio até a porta da minha casa, desaparecendo no ar antes de eu alcançá-las. As noites se tornaram impossíveis. Eu acordava no meio da madrugada com o barulho de água corrente no quarto e sussurros chamando meu nome. Cada som parecia vir do nada, mas penetrava fundo nos meus ossos. Uma noite eu vi na penumbra da minha janela algo que congelou meu coração. A mulher do rio estava no quintal, parada, observando, e não refletia a luz da lua. Seus olhos eram completamente negros, e eu senti uma fome, uma sede estranha, emanando dela, como se minha própria vida estivesse sendo avaliada. Comecei a sentir mudanças em mim. O medo me consumia, mas também uma sensação de pertencimento estranho. Eu tinha vontade de ir até o rio à noite, de caminhar pelas trilhas sozinho, apesar de saber que algo me espreitava. Meus sonhos ficaram perturbados. Ver o rio transbordando, sombras dançando nas águas e aquela mulher sempre no centro, me chamando, sempre sorrindo. Bem, eu acordei gritando várias vezes e ninguém entendia. Meus pais achavam que eu estava inventando histórias. Um dia, decidi confrontar aquilo. Levei uma lanterna, uma faca e fui até o ponto mais isolado do rio, onde a água formava uma pequena lagoa. A noite estava abafada e o cheiro doce e podre se intensificava. Eu caminhei entre o capim alto e, de repente, senti algo tocar meu braço. Olhei e lá estava ela, Ben, mais próxima do que eu jamais imaginei. O rosto agora visível, pálida, com olhos negros e profundos, e um sorriso que parecia se estender além do possível. Ela não falou, apenas estendeu a mão em minha direção. Foi quando percebi que não estava sozinha. Sombras surgiam entre as árvores, pequenas figuras humanas, crianças, todas com olhos negros, me observando. Um frio penetrante me dominou e eu senti que cada respiração podia ser a última. Quis correr, mas minhas pernas não respondiam. Então, Ben, senti minha mente se desconectar do corpo por alguns segundos.
Quando voltei, estava sentado na margem do rio, sozinho, a faca caída ao meu lado. O cheiro tinha sumido, mas o medo permanecia, profundo e constante. Voltei para casa, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas percebi que algo dentro de mim havia mudado. Às vezes, quando olhava para a água, sentia que ela me chamava, que aquelas vozes do rio sussurravam meu nome com uma familiaridade que me aterrorizava. Os animais da fazenda começaram a agir estranho. Vacas olhavam fixamente para o bosque. Cães se encolhiam sem motivo aparente. Eu sabia, Ben, que a mulher do rio nunca me deixaria. Algumas semanas depois, meu pai desapareceu. Ele saiu cedo para verificar o pasto e nunca voltou. Procuramos por dias, mas não havia rastros. Somente pegadas molhadas que terminavam no rio e sussurros que vinham da água, quase audíveis durante a noite. Desde então, eu vivo sozinho na propriedade. Cada passo no quintal faz meu coração disparar. Cada sombra é uma ameaça. Não há noite em que eu durma sem ouvir o rio me chamar, sem sentir o cheiro doce e podre penetrando meus sentidos. Hoje, Ben, escrevo porque preciso contar antes que eu também desapareça. A presença do rio, da mulher e das sombras cresceu dentro de mim. Sei que não há explicação racional, sei que ninguém vai acreditar, mas o medo, a fome daquelas figuras e o chamado constante do rio são reais. Sinto que a qualquer momento elas vão me levar e eu não poderei fugir. A última vez que ouvi o sussurro, ele disse meu nome e completou: "Você finalmente vem. Não sei se vou sobreviver a mais uma noite." E cada vez que olho para o rio, percebo que o reflexo não é o meu, mas o delas, e eu sei, Ben, eu sei que a qualquer instante posso me tornar parte daquilo que eu mais temo. O que quer que exista naquela água, aquelas sombras, não me deixarão. Eu temo que ninguém nunca saiba o que aconteceu comigo aqui, no interior, onde o vento sopra frio e a água corre eterna, carregando segredos que nenhum humano deveria ver. Isso aconteceu comigo, Ben, e eu nunca consegui encontrar uma explicação que me desse paz. Até hoje, quando tento falar disso em voz alta, sinto um nó na garganta, como se a própria lembrança tentasse me impedir de escapar. Eu sempre fui cético, sabe? Nunca acreditei em nada além do que podia ver ou tocar. Cresci ouvindo histórias de assombração contadas pela minha avó no interior de Minas, mas tratava tudo como folclore, invenção para assustar criança. Até que uma noite, muitos anos depois, percebi que há coisas que a gente não pode ignorar, porque elas não precisam da sua crença para existir. Na época, eu trabalhava como entregador de moto em Belo Horizonte. O trânsito era caótico durante o dia, mas à noite a cidade parecia um animal adormecido, com ruas quase desertas e um silêncio quebrado apenas pelo ronco distante de carros. Eu costumava aceitar corridas até tarde, porque a noite pagava melhor. E foi numa dessas noites que tudo começou. Eu estava voltando por um atalho, uma estradinha de paralelepípedo que passava ao lado de um cemitério. O lugar tinha um cheiro forte de terra molhada, mesmo sem chuva, como se o chão nunca secasse. Os ciprestes se inclinavam por cima do muro, e a luz dos postes ali era fraca, falhando a cada rajada de vento. Eu já tinha passado por ali muitas vezes, mas naquela noite algo estava diferente. Quando desliguei a moto por um instante para checar o GPS, ouvi uma música suave vindo de dentro do cemitério. Era uma melodia de violino, lenta, triste, como se alguém estivesse ensaiando um lamento. Fiquei paralisado. Não havia nenhum evento marcado naquele lugar, e era impossível alguém estar tocando ali de madrugada. O som não parecia vir de uma caixinha de som ou coisa assim. Era vivo, real, preenchendo o ar. O instinto dizia para acelerar e ir embora, mas a curiosidade me venceu. Desci da moto e caminhei até o portão enferrujado. O ferro estava frio demais ao toque, quase queimando de gelado. Olhei para dentro. No meio das lápides, iluminada apenas pela lua, havia uma figura. Uma mulher de vestido preto, tocando violino sozinha, de olhos fechados.
O arco deslizava pelas cordas com tanta delicadeza que o som parecia cortar o ar. Mas havia algo errado. O corpo dela não se movia como deveria, não respirava. E a cada nota, o ar parecia ficar mais denso, mais pesado. Quando tentei dar um passo para trás, o portão rangeu alto, e nesse instante a mulher parou de tocar. Ela abriu os olhos e, Ben, eu juro, não eram olhos humanos. Eram completamente brancos, sem pupila, como se alguém tivesse apagado a alma dali. Eu corri de volta para a moto, mas ela não pegava. A chave girava, o motor engasgava, e atrás de mim ouvi o som do violino recomeçar. Só que agora não era mais melodia. Eram notas curtas, violentas, quase como gritos. O som atravessava meus ossos. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o guidão. Quando finalmente a moto pegou, acelerei sem olhar para trás. Cheguei em casa encharcado de suor frio, o coração disparado. Tentei me convencer de que tinha imaginado tudo, que talvez fosse algum ensaio maluco, uma artista excêntrica. Mas na noite seguinte, e em todas as outras depois dessa, não importava por onde eu andasse, eu ouvia aquele violino. No começo distante, como se viesse de outra rua. Depois, mais próximo, acompanhando o meu trajeto. Houve uma noite em que parei num farol na Avenida Cristiano Machado, e o som veio tão nítido que eu quase pude sentir o arco passando pelas cordas dentro do meu ouvido. Olhei em volta, carros, buzinas, gente impaciente. Mas só eu parecia ouvir. Eu via o olhar curioso de quem parava ao meu lado e não entendia por que eu estava tão pálido. Comecei a ter medo de dormir. Sempre que fechava os olhos, sonhava com o cemitério. A mulher me esperava no portão, sempre com o violino em mãos, e quando tocava, eu via pedaços do meu corpo se desfazendo, como se a música estivesse arrancando algo de mim. Eu acordava sem fôlego, com o peito doendo, e o pior é que cada manhã parecia me deixar mais fraco. Um amigo sugeriu que eu fosse à igreja, que procurasse ajuda. Eu tentei. Entrei numa missa, fiquei sentado lá atrás, mas no momento em que o padre começou a rezar, ouvi a primeira nota do violino dentro do templo, grave, arrastada, cobrindo a voz dele. O pânico me fez sair correndo. Aos poucos, percebi que a música não estava apenas me perseguindo. Ela estava se tornando parte de mim. Quando eu passava pelas pessoas na rua, algumas viravam a cabeça de repente, como se sentissem algo estranho no ar. Crianças choravam quando me viam. Cães latiam sem parar. Eu mesmo comecei a perceber que não sentia mais o gosto da comida, nem a temperatura da água no banho. Era como se estivesse sendo esvaziado. O clímax foi naquela madrugada em que acordei com o som vindo do meu quarto. Não era sonho. Eu estava desperto, sentado na cama, e o violino ecoava ali dentro, sem ninguém tocando. O ar cheirava a terra úmida, e quando olhei para o espelho do guarda-roupa, ela estava lá atrás de mim. A mulher de vestido preto, imóvel, os olhos brancos fixos em mim, o arco do violino deslizando sozinho. Eu não tive coragem de me mover. O som aumentava, e eu sentia meu corpo ficando pesado, minhas mãos ficando pálidas como mármore. O espelho começou a embaçar, mas não por causa de vapor. Era como se algo do outro lado tentasse atravessar. Então percebi que não era apenas reflexo. Era um portal, uma porta, e ela estava puxando minha imagem para dentro dele. Apaguei de novo. Quando acordei, estava deitado no chão, e o sol já entrava pela janela. O espelho estava trincado, como se tivesse recebido uma pancada forte de dentro para fora. Desde então, Ben, não ouvi mais o violino. Mas também não voltei a ser o mesmo. O gosto das coisas nunca voltou. O calor do sol não aquece. As pessoas olham para mim como se sentissem algo errado, como se eu estivesse fora de lugar. Às vezes, penso que talvez eu tenha sido sugado de verdade naquela noite. Que o que está aqui agora não sou eu, mas apenas uma sombra, um reflexo que escapou. Era isso que eu precisava contar. Eu sei que vai soar como delírio, mas se algum dia você estiver perto de um cemitério e ouvir um violino tocando, não pare, não olhe, porque talvez não consiga voltar inteiro como entrou. Ben, ainda me arrepia lembrar de cada detalhe.
Eu morava em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cercada por morros cobertos de mato cerrado e pastagens onde poucas vacas pastavam. A cidade era tranquila demais, onde todos se conheciam e a rotina parecia engolir qualquer novidade. Mas o que aconteceu naquela noite me mostrou que até o mais comum dos lugares pode esconder horrores que não se explicam. Eu estava voltando do trabalho, uma oficina de conserto de bicicletas, quando decidi cortar caminho por uma estrada de terra que cortava o final do bairro e levava a uma área mais isolada. O céu estava carregado de nuvens pesadas e um vento frio começou a soprar, misturando o cheiro de terra molhada ao perfume adocicado das flores do cerrado. Tudo parecia normal, exceto pelo silêncio, nem grilos nem pássaros, apenas o som do meu passo afundando na lama. No meio do caminho, algo me chamou a atenção. Uma casa antiga, de madeira, meio caída, que eu jurava não ter visto antes. As janelas estavam quebradas, a tinta descascada, e mesmo com a chuva fina, parecia emanar um calor úmido que me fez arrepiar da cabeça aos pés. Não havia luz dentro, mas janelas embaçadas refletiam o que parecia uma presença, uma sombra se movendo atrás do vidro. Minha primeira reação foi fugir, mas uma mistura de curiosidade e medo me fez me aproximar. Ao entrar, o cheiro me atingiu. Algo entre mofo, ferro e algo mais doce e putrefato que eu não consegui identificar. O chão rangia sob meus pés e uma vela ainda acesa tremulava sobre uma mesa improvisada. Havia objetos estranhos espalhados, crânios de animais, velas negras, folhas queimadas e um caderno com páginas amareladas e rabiscos que mais pareciam feitiços. Eu senti, Ben, uma estranha familiaridade, como se aquela casa me estivesse esperando há muito tempo. Enquanto explorava, ouvi passos leves atrás de mim, mas ao me virar, não havia ninguém. A porta se fechou sozinha com um estrondo e o ar ficou pesado, quase sufocante. Uma sensação de ser observado me fez gelar da cabeça aos pés. E então ouvi o sussurro, primeiro baixo, quase imperceptível, que dizia meu nome. Meu coração acelerou, mas hipnotizado, eu continuei andando até o que parecia o quarto principal, onde uma sombra negra se projetava na parede. Ela não tinha forma definida, apenas se movia de maneira fluida como fumaça escura. No centro do quarto havia um espelho antigo, grande e empoeirado. Algo dentro dele me chamou a atenção. Não era o meu reflexo. Vi meu corpo caído no chão e atrás de mim, aquela sombra negra, com olhos que pareciam furos de escuridão profunda, me encarava. Meu corpo inteiro tremeu. E uma voz interior me alertava para sair, mas meus pés não se moviam. A sombra começou a se alongar, contorcendo-se, e senti meu peito apertar como se fosse esmagado por mãos invisíveis. O espelho começou a brilhar com uma luz fria e cadavérica, e vi, refletidos, rostos encapuzados surgindo ao meu redor, todos imóveis, apenas me observando. Um deles estendeu o braço para mim através da superfície e senti um frio que queimava minha pele. Tentei recuar, mas parecia que o chão havia desaparecido e minha mente se afastava do corpo físico. A sensação de ser sugado para dentro do vidro era insuportável. Eu gritei, mas o som se perdeu, como se tivesse sido engolido pela escuridão. No instante seguinte, acordei do lado de fora, encharcado de chuva, com a casa desaparecida, como se nunca tivesse existido. Meu corpo doía, minhas mãos tremiam e o vento frio parecia rir de mim. Corri para casa trancando portas e janelas, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonou. Havia uma presença constante, invisível, sussurrando à noite, deixando sombras se contorcendo nas paredes, criando reflexos que não eram meus nos vidros. Nos dias que se seguiram, notei mudanças estranhas em mim. Meu reflexo parecia atrasado em alguns instantes, como se estivesse separado de mim. Às vezes, em lugares isolados, via a sombra encapuzada refletida em espelhos e poças d'água. Uma vez, acordei e a figura estava na beira da minha cama, me observando em silêncio, sem se mover.
O coração disparado e a respiração contida eram insuficientes para me proteger do medo que me esmagava. Comecei a ter sonhos vívidos, impossíveis de distinguir da realidade. Sonhos em que a casa reaparecia, o espelho e os rostos encapuzados me cercando. Cada sonho me deixava marcado, como se queimasse minha mente. Com o tempo, percebi que algo dentro de mim havia ficado preso naquela dimensão que eu não compreendia. Uma parte de mim estava com aquela sombra. Eu podia sentir sua presença crescendo, tentando emergir, dominando meu corpo e meus pensamentos. Ben, tentei buscar ajuda. Falei com amigos, familiares, mas ninguém acreditava. Alguns me olhavam com estranheza, outros desviavam os olhos. Às vezes, sentia que eles também percebiam algo em mim, algo que eu não conseguia controlar. Evitava qualquer espelho ou superfície refletiva, mas ainda assim sentia os olhos da sombra me acompanhando. Às vezes, ao olhar para uma poça d'água na rua, via meu próprio corpo refletido ao lado do outro, imóvel, observando-me com olhos que não eram meus. Não há explicação racional para isso. Ben, aquela casa, o espelho e as figuras encapuzadas existem em uma realidade paralela, uma que se sobrepõe à nossa. Eu sou apenas uma das presas que escapou parcialmente. Mas parte de mim ficou, e eu sei que um dia será arrastada de volta. Cada sombra, cada reflexo estranho, cada sussurro à noite é um lembrete de que não posso escapar do que foi deixado para trás. Hoje, vivo em constante vigilância. Evito ruas desertas, horários noturnos e qualquer tipo de superfície que reflita mais do que minha imagem. Parte de mim ainda vaga naquela dimensão e sinto que ela me observa, paciente, esperando o momento certo. Eu posso estar aqui agora, contando essa história para você, mas sei que não estarei sempre seguro. Ben, isso aconteceu comigo e não há final feliz. A curiosidade me trouxe até aqui, mas a lição é clara. Existem portas que não deveriam ser abertas, trilhas que não deveriam ser percorridas e espelhos que nunca deveriam ser olhados. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Parte de mim ainda não é minha, e a cada dia que passa, sinto que minha vida é apenas uma ilusão, um tempo emprestado até que a sombra me reclame de vez. Se você ouvir meu relato, Ben, tome cuidado com o invisível. Alguns horrores não se explicam, não se combatem, apenas se sobrevivem. Eu, Ben, estou apenas sobrevivendo, esperando que o mundo continue sem perceber o que realmente espreita nas sombras, pronto para consumir aqueles que ousam se aproximar do desconhecido. Bem, eu ainda sinto o peso disso toda vez que fecho os olhos. Nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas depois daquela noite percebi que algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas. Morava em um pequeno vilarejo do interior do Maranhão, perto do rio que atravessa a cidade. Era uma manhã quente de fevereiro quando tudo começou. O cheiro de mato molhado se misturava à fumaça dos fogões de lenha e o canto dos pássaros parecia normal demais para o que estava por vir. Trabalhava ajudando meu tio na venda de mantimentos e naquela manhã ele me pediu para buscar algumas mercadorias no armazém abandonado que ficava ao lado da antiga estação de trem. Sempre passei por ali, mas nunca tinha entrado de fato. As paredes eram de madeira escura, apodrecida, com manchas que pareciam sangue seco. Quando empurrei a porta, senti um cheiro de mofo misturado com algo mais, algo que me deu arrepios. Era como se o próprio ar estivesse carregado de intenções invisíveis. Enquanto caminhava entre as prateleiras empoeiradas, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém. Só um frio estranho que subia da sola dos meus pés até a cabeça. Continuei procurando as mercadorias, mas cada sombra parecia se mover por conta própria. As tábuas rangiam sob meu peso, mas alguns rangidos pareciam vir de lugares onde ninguém poderia estar. No caminho de volta para casa, comecei a notar coisas pequenas, mas inquietantes. Um gato preto me seguia, mas sumia sempre que eu olhava diretamente para ele. O rio
que sempre parecia calmo, agora refletia sombras que não pertenciam à paisagem. Cheguei em casa e tentei ignorar, mas os sons continuavam à noite. Passos nos corredores, sussurros abafados e algo arranhando as janelas. Uma semana depois, minha mãe me contou uma história sobre a figura do Homem do Rio, um espírito antigo que, segundo ela, aparecia para quem perturbava a estação abandonada. Ria meio que para me assustar, mas eu sabia que algo tinha mudado em mim. Comecei a sonhar com ele, um homem alto, com braços compridos e olhos negros, sempre parado à margem do rio, olhando fixamente. O sono não me dava descanso. Cada pesadelo parecia mais real que o anterior. Uma noite, Ben, eu acordei com o som de água correndo dentro de casa. Não havia chuva e o rio ficava a alguns quarteirões. Fui até a cozinha e vi que a torneira estava aberta, mas quando me aproximei, percebi que não era água. Era uma lama escura, cheia de insetos mortos e folhas apodrecidas, escorrendo pelo chão. Um cheiro de podridão tomou conta do ar e ouvi uma risada baixa, rouca, vindo do quintal. Peguei uma lanterna e saí, com o coração na boca. A luz tremia nas minhas mãos e iluminava apenas sombras que se contorciam nos muros. No fundo do quintal, a figura do Homem do Rio me esperava. Não podia ser real, Ben, mas eu via cada detalhe. Pele enrugada, olhos profundos, braços alongados. Ele levantou um dos braços e apontou para mim. E então percebi que o chão do quintal estava coberto por pequenas mãos saindo da terra, tentando me alcançar. Corri para dentro de casa, trancando portas e janelas. Mas a sensação de ser observado não me largava. No dia seguinte, tentei voltar à vida normal, mas percebi que algo tinha me seguido. O Homem do Rio não aparecia o tempo todo, mas eu sentia sua presença em todos os lugares, no mercado, nas ruas desertas à tarde, até na igreja, quando me ajoelhava para rezar, comecei a notar pequenos sinais. O reflexo dele em espelhos, sombras que não correspondiam a nada real, água escura saindo da torneira quando ninguém estava por perto. Às vezes, eu sentia mãos frias segurando meus braços enquanto caminhava sozinho, e uma voz baixa dizia meu nome, quase carinhosa, mas cheia de ameaça. A situação piorou uma noite de lua nova. Eu estava sozinho em casa e a luz da lua iluminava apenas parte do quintal. Então, ouvi o barulho da água correndo de novo. Corri até a cozinha e, para meu horror, vi a mesma lama escorrendo da torneira, enchendo o chão. Mas dessa vez ele estava dentro de casa. Ben, não era sombra, não era reflexo, era ele, parado no meio da sala, braços abertos, olhando fixamente para mim. Tentei fugir, mas senti algo me segurando pelos tornozelos. Caí no chão e vi pequenas figuras, semelhantes às mãos que vi no quintal, subindo pelo chão e pelos móveis, envolvendo-me em uma sensação de desespero e pavor. O Homem do Rio se aproximava lentamente, e cada passo dele parecia absorver toda a luz da casa. Senti como se estivesse sendo puxado para dentro da água escura, e meu corpo se tornou pesado demais para se mover. Não sei quanto tempo fiquei assim. Ben, acordei horas depois na beira do rio de manhã, com roupas molhadas e lama seca grudada na pele. Minha casa estava do jeito que sempre foi, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha acontecido. Desde aquele dia, qualquer lugar com água, qualquer reflexo, qualquer sombra me faz sentir o frio no peito que senti naquela noite. Eu tentei contar para alguém, mas ninguém acreditou. Para eles eram sonhos, paranoia, imaginação. Mas eu sei, Ben, sei que ele está lá fora, esperando o próximo passo em falso. E o pior é que sinto que ele aprendeu a me seguir, que não se limita ao rio ou à estação abandonada. Cada gota de água, cada sombra na parede, cada espelho que eu encaro pode ser a hora em que ele resolve me puxar de volta para aquela lama, para aquele mundo onde ele manda e eu só observo. Não sei como isso vai acabar, Ben, e talvez nunca acabe. Às vezes penso em fugir, em deixar o vilarejo, mas tenho medo de que ele me encontre em qualquer lugar.
Toda noite, antes de dormir, ouço o som da água correndo, mesmo quando não há torneira aberta, e sinto as mãos da lama subindo pelos meus pés. E sei, com toda certeza, que se eu fechar os olhos, ele vai estar lá, me observando, esperando que eu faça o menor movimento em falso para me arrastar de volta para a escuridão do rio. Ben, se você ouvir essa história, não pense que é apenas um conto. Eu vivo isso. E a qualquer momento, a qualquer som de água, ele pode me encontrar de novo. Eu não posso lutar contra ele, não posso me esconder. Só posso esperar e rezar. E tremer cada vez que o silêncio da noite é quebrado por aquele som de água que nunca para e pela sensação de que algo dentro do escuro está me chamando. Bem, até hoje sinto o peso daquela noite. Eu morava em um bairro antigo de uma cidade grande do interior, daqueles que têm ruas estreitas e casarões abandonados, com janelas quebradas e portões rangendo com o vento. Minha rotina era simples, trabalho de dia, aula à noite, e quase sempre eu chegava em casa tarde, atravessando ruas silenciosas, iluminadas apenas por postes intermitentes que lançavam sombras inquietantes. Foi em uma dessas noites que tudo começou. Eu vinha andando pela Rua das Mangueiras. Sim, ainda tinha algumas árvores antigas que se erguiam tortas entre os prédios, quando percebi um cheiro estranho. Era forte, como ferro misturado com terra úmida, um odor que grudava na pele e na garganta. Olhei ao redor e não vi ninguém, apenas um velho casarão abandonado, que sempre despertava curiosidade e medo em quem passava. Algo me puxou para mais perto, uma espécie de atração silenciosa, quase hipnótica. Eu hesitei, mas meus passos me levaram até o portão enferrujado. O casarão estava completamente escuro, mas dentro dele senti que havia algo vivo. Um movimento sutil nas cortinas rasgadas, um suspiro abafado que parecia vir de dentro das paredes. Tentei me convencer de que eram ratos, vento ou minha mente pregando peças. Mas quando empurrei o portão, ouvi um sussurro. Entre. A voz era feminina, calma, mas carregada de uma maldade silenciosa que me fez recuar. No entanto, algo me dizia que não sair dali seria mais perigoso. Entrei, Ben, e o ar dentro do casarão era pesado, úmido, com cheiro de mofo e ferrugem. Cada passo meu ecoava pelos corredores vazios, misturando-se a um rangido constante, como se o próprio casarão respirasse. As janelas estavam cobertas de pó e teias de aranha, mas eu podia ver sombras se movendo rapidamente, desaparecendo assim que eu tentava encará-las. Foi então que percebi que havia marcas nas paredes, riscos profundos, como garras, e símbolos que eu nunca tinha visto antes, feitos com um líquido escuro que parecia coagular na luz da minha lanterna. Eu tentei sair, mas a porta de entrada estava trancada. Não havia chave, não havia maçaneta, apenas madeira firme e fria. O medo começou a se enraizar em mim, mas uma curiosidade mórbida me fez avançar pelos corredores. Então comecei a ouvir vozes, sussurros confusos, às vezes risadas, às vezes gritos contidos, vindos de todos os lados. A sensação de ser observado era esmagadora, e algo dentro de mim dizia que eu não estava sozinho. No andar de cima, encontrei um quarto com uma janela quebrada. Ao me aproximar, vi algo que congelou meu sangue. Uma figura encapuzada, de costas, parada diante da janela. A pele, ou o que eu achava que era pele, parecia translúcida, e os movimentos eram lentos, quase mecânicos. Quando a figura se virou, Ben, não havia rosto. Apenas um vazio negro profundo, que parecia sugar a luz do ambiente. Eu senti meu coração acelerar, minhas pernas tremerem, mas antes que pudesse recuar, ouvi novamente aquele sussurro. Fique. O pavor se transformou em desespero. Corri pelo corredor, tentando encontrar outra saída, mas tudo parecia se mover ao meu redor. Os corredores se alongavam, as portas mudavam de lugar e o tempo parecia distorcido. Senti mãos invisíveis me empurrando, puxando meu cabelo, arranhando meus braços.
Então, Ben, eu comecei a ouvir risadas, vozes, cantos em uma língua que não conhecia, vindo de todos os lados, me cercando, me sufocando. Eu tropecei e caí em um porão. O cheiro ali era insuportável, uma mistura de terra molhada, podridão e ferro, e a escuridão era absoluta. Mas eu podia ver, ou melhor, sentir formas se contorcendo no chão e nas paredes, tentando sair, tentando me tocar. Então uma voz, clara, feminina, mas gélida, sussurrou no meu ouvido: "Você não vai sair daqui." Meu corpo gelou, Ben, e algo me segurou pelo pescoço, pressionando, sufocando. Não sei quanto tempo fiquei ali, engasgado com o ar, tentando me libertar, até que tudo parou de repente. Fiquei ajoelhado no chão, ofegante, e percebi que estava sozinho, pelo menos aparentemente. Mas o silêncio era pesado, opressor, como se algo estivesse apenas esperando o momento certo para atacar novamente. Eu consegui finalmente encontrar uma saída lateral e corri para a rua, sem olhar para trás. A cidade parecia normal, mas eu sabia que algo daquele lugar me seguia, algo que agora estava comigo, dentro de mim, em cada sombra, em cada reflexo. Nos dias que se seguiram, Ben, comecei a perceber mudanças em mim. À noite, escutava sussurros no meu quarto, objetos se moviam sozinhos. E mais assustador, eu via a figura do casarão em meus sonhos, me chamando, me esperando. Cada vez que fechava os olhos, sentia aquele vazio negro me encarando. E às vezes, acordava com marcas nas minhas mãos e braços, como se tivesse lutado com algo invisível. Eu tentei me convencer de que tudo era psicológico, que o estresse e o medo da cidade me fizeram enxergar coisas que não existiam. Mas então, Ben, percebi que algo estava me mudando de dentro para fora. Meu corpo se sentia pesado à noite, como se estivesse sendo pressionado por mãos invisíveis, e uma sensação de frio absoluto me acompanhava, mesmo quando o sol estava alto. Eu comecei a sentir o mesmo cheiro do casarão, aquele ferro misturado com terra molhada, em qualquer lugar que estivesse. A última vez que tentei me aproximar do casarão, senti que algo dentro de mim se rebelou. O portão estava aberto, mas eu não consegui dar um passo. O vazio no meu peito parecia gritar, e as vozes me chamavam, insistentes: "Venha." Eu corri, Ben. Corri até minha casa e desde então não consegui me aproximar daquela rua. Mas mesmo a quilômetros de distância, sinto a presença. Às vezes, em espelhos, eu vejo um reflexo que não é meu. Uma sombra parada atrás de mim, apenas observando, esperando o momento certo. Hoje, sentando aqui para te contar, Ben, eu percebo que não há explicação racional para o que aconteceu. Nada faz sentido e talvez nunca faça. Mas eu sei, com cada fibra do meu ser, que aquela coisa do casarão ainda me observa, ainda me persegue, e que meu destino pode estar ligado àquele lugar de uma forma que eu jamais vou entender. Eu aprendi a lição mais dolorosa da minha vida. Algumas curiosidades não devem ser atendidas, alguns lugares não devem ser visitados, e algumas vozes não devem ser ouvidas. E se você algum dia estiver andando sozinho por ruas silenciosas, Ben, e sentir um cheiro de ferro e terra, ou ouvir um sussurro chamando seu nome, corra. Não olhe para trás, porque algumas presenças não apenas observam, elas escolhem, e uma vez escolhidas, não há escapatória. Isso aconteceu comigo, Ben. E por mais que eu tente colocar em palavras, sinto que nada vai chegar perto do que vivi naquela época. Eu só quero que você entenda que não foi sonho, não foi delírio. Eu estava só tentando levar uma vida comum, mas o que encontrei me marcou para sempre. Naquele ano, eu estava desempregado e aceitei me mudar para a casa do meu tio no interior de Goiás, numa cidade pequena, cercada por plantações e pasto. A casa ficava um pouco afastada, numa estrada de terra, cercada por árvores secas que rangiam com o vento. Era um lugar simples, mas tinha um peso no ar, uma sensação de abandono mesmo quando estávamos lá. Meu tio só usava a casa aos finais de semana,
Então, durante a semana, ela ficava praticamente só comigo. Eu até achava bom, porque gostava do silêncio, da tranquilidade. Pelo menos no começo, as primeiras noites foram normais. Eu passava o dia ajudando na roça, cuidando dos afazeres, e à noite ficava deitado na rede do alpendre, ouvindo os grilos, sentindo o cheiro da terra molhada quando chovia. Mas havia algo estranho. Todas as madrugadas, sem falhar, eu acordava com o barulho de galhos se quebrando no quintal, como se alguém ou algo estivesse andando por lá. Saía para olhar, mas nunca encontrava nada além do capim amassado, como se tivesse passado um bicho grande. Pensei em cavalo, em vaca, mas não havia porteira aberta, não havia como entrarem. Uma noite, decidi ficar acordado para ver o que era. Apaguei todas as luzes e sentei perto da janela, olhando para o quintal iluminado apenas pela lua. O vento soprava frio e trazia um cheiro estranho, uma mistura de fumaça queimada com carne crua. O silêncio era tão pesado que até o canto dos grilos pareceu sumir. E então ouvi passos lentos, arrastados, vindos do lado do galpão de ferramentas. O coração disparou. Quando a sombra apareceu, quase caí da cadeira. Era uma figura alta, muito mais alta que qualquer pessoa que eu já tinha visto. Magra ao ponto dos ossos saltarem contra a pele pálida. O rosto estava coberto pelo que parecia um saco de estopa rasgado, mas os buracos dos olhos brilhavam no escuro como brasas apagadas. Aquilo se movia devagar, arrastando uma perna, mas cada passo fazia a terra ranger como se fosse mais pesado que um boi. Eu congelei. Queria gritar, mas não consegui. Só consegui observar quando aquela coisa parou bem no meio do quintal e virou a cabeça em direção à janela onde eu estava. Não tinha como ver meus olhos no escuro, mas eu juro que ele sabia exatamente onde eu estava. Ficamos assim, encarando um ao outro, até que ouvi 3 batidas secas na parede da sala. Corri para acender a luz, e quando olhei de novo, não havia nada lá fora. Depois disso, comecei a perceber que não era só no quintal. Dentro da casa, coisas começaram a se mover sozinhas. Copos mudavam de lugar, portas batiam, e à noite, sempre por volta das 3, eu ouvia aquele arrastar de passos dentro do corredor, indo e voltando, indo e voltando. Cheguei a dormir com a espingarda do meu tio encostada na cama, mas sabia no fundo que aquilo não adiantaria de nada. O cheiro ficou pior. Era como se algo morto estivesse escondido em algum canto da casa. Revirei tudo, até debaixo das tábuas do assoalho, mas não encontrei nada. Quando o vento soprava mais forte, trazia junto um murmúrio baixo, como vozes de várias pessoas falando ao mesmo tempo, mas sempre num tom de reza, de lamento. Eu só conseguia entender algumas palavras, e nenhuma fazia sentido completo. Numa madrugada de lua nova, acordei com a sensação de que alguém estava sentado ao pé da minha cama. O peso era real, o colchão afundava. Tentei acender a lanterna, mas ela não funcionou. Meu corpo inteiro tremia, e então eu ouvi um sussurro rouco bem no meu ouvido, dizendo meu nome. Só meu nome! Aquilo me gelou por dentro, Ben, como se o sangue tivesse parado de circular. Não sei de onde tirei coragem, mas levantei correndo, atravessei o corredor e saí pela porta da frente, descalço, sem olhar para trás. O vento estava forte e no céu não havia uma estrela sequer. Mas lá no quintal a figura me esperava. Não havia mais dúvidas. Ela estava me caçando. E o pior não era a forma, não era o rosto escondido, não era nem a altura. Era a sensação que vinha dela. Uma tristeza tão profunda que parecia puxar minha alma para dentro de um buraco sem fundo. Gritei, corri em direção à estrada de terra, mas quanto mais eu corria, mais o caminho parecia não ter fim. O chão escorregava, as árvores se repetiam, como se eu tivesse ficado preso num círculo. E a cada vez que olhava para trás, ele estava mais perto. Não corria, não precisava. Apenas vinha um passo de cada vez. Não sei como consegui voltar para dentro da casa. A última coisa que lembro é de fechar a porta com força e me encolher num canto da cozinha, rezando tudo o que eu sabia. Adormeci de exausto e quando acordei já era dia.
A porta ainda estava trancada, o quintal vazio, e o mundo inteiro parecia normal de novo. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Meu tio voltou alguns dias depois e me encontrou magro, com olheiras profundas, quase sem conseguir falar. Tentei contar a ele, mas ele só balançou a cabeça e disse: "Eu sabia que não devia ter deixado você aqui sozinho." Não explicou nada, só se mudou de vez para a cidade. Desde então, carrego esse peso. Às vezes, em sonhos, ainda sinto aquele cheiro de carne crua, ainda ouço as batidas na parede, ainda vejo os olhos queimando na escuridão. E quando acordo, sempre tenho a impressão de que alguém está sentado aos pés da minha cama. Foi isso que aconteceu comigo, Ben. Eu não sei se escapei ou se continuo preso de alguma forma. Só sei que, quando a noite cai e o vento sopra do lado de fora, sinto que ele ainda está me esperando.